Olá, meus amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Mais um dia aqui reunidos para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Então vamos pedir a Jesus e aos nossos anjos guardiões que nos iluminem e nos clareiem, né, os pensamentos, o raciocínio, para que a gente possa ter mais um trechinho de aprendizado, né? Que assim seja. Muito bem. Na questão 471, que aqui nós vamos dar sequência hoje, Kardec pergunta assim: quando nós estamos falando da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, né, e atos. E então Kardec pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Ou seja, devemos entender isso como seja alguma coisa que nasce somente de dentro de nós, né? E a resposta dos espíritos: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou daqui com elas tivestes durante o sono. Então, aqui a resposta dos espíritos mostra para a gente claramente que, né, é quase sempre, ou seja, não é sempre, não dá para a gente dizer, fechar a questão, é sempre influência externa, né? Pode ser uma influência interna, uma satisfação interna, um contentamento por uma obra realizada, alguma coisa que venha de dentro de nós, mas, segundo os espíritos, quase sempre é efeito de comunicações que inconscientemente temos com os espíritos. Claro, lembrando que, né, todos nós somos, em maior ou menor grau, médiuns, né? Ou seja, podemos fazer a mediação, podemos fazer a comunicação com espíritos. Alguns ostensivamente, outros não, né? A maioria não. Então, médios ostensivos são aqueles que conseguem dar comunicação na psicofonia, escutam, veem os espíritos, e aí é outro estudo, né? Mas aqueles médiuns que não são ostensivos são os médiuns que podem ter a intuição no seu pensamento ou podem ser influenciados no seu pensamento, e isso praticamente todo mundo é, né? Então, nós, lembrando, né, que nós somos antenas emissoras de vibrações, de pensamentos que se transformam em ondas eletromagnéticas, que são transmitidas, assim como ondas de rádio, de televisão, de celular, etc. e tal. Nós transmitimos o nosso pensamento em forma de ondas e nós recebemos também, né? Nós somos antenas receptoras também de ondas que nos são transmitidas, e esses espíritos, eles nos influenciam o tempo todo. Então, esses sentimentos, né, de angústia, de ansiedade ou de satisfação, muitas vezes eles são fruto dessa indução de pensamento que os espíritos fazem em nós, e nós, se estivermos sintonizados, recebemos essas comunicações mais fortemente e pode até refletir num sentimento dentro de nós, né? Agora, existem também outras coisas que precisam ser discutidas, né? Por exemplo, existe um sentimento, muitas vezes a gente sente um sentimento de culpa, né? Um vazio, muitas vezes, que os filósofos chamam de culpa existencial, né? Que é uma sensação de incompletude que muitas vezes a gente sente que parece que ainda não fizemos aquilo que tínhamos que fazer, né? E os filósofos falam, né, disso, né, principalmente os filósofos religiosos, né, falam que isso vem da nossa destinação divina, que ainda não foi atingida. Nós todos sabemos que Deus nos criou para sermos espíritos perfeitos, né? Espíritos do mais alto grau. Nós estamos subindo devagarinho no degrau da evolução espiritual. Um dia seremos espíritos perfeitos, todos nós, e
pelo fato, né, de termos essa genética divina dentro de nós e ainda não termos atingido essa perfeição, surge esse sentimento de que ainda não fizemos o que viemos fazer, né? Agora, isso vem então daquele desejo incessante do melhor, que não tem nada de errado, né? O desejo incessante de atingir e de ter e de fazer sempre o melhor é uma coisa natural, né? E que muitas vezes a gente fica angustiado por não ter chegado nisso ainda, né? Então pode ser, né, esse sentimento de angústia também pode ser fruto dessa, né, dessa culpa existencial, como diziam os filósofos, que é uma coisa natural no ser humano. E aí não é influência externa, mas nós estamos estudando aqui a influência externa, né? E aí acho que vale a pena, né, a gente sempre pensar aqui, né, no buscai e achareis, né? Na interpretação correta do buscai e achareis, porque a gente pode pedir, né? A gente pode pedir a Deus, né, que nos ilumine, né, que nos aconselhe, que nos dê força, né, que nos dê mesmo até uma assistência, né, nos nossos atos, para que a gente possa conseguir mais rapidamente atingir essa completude para a qual nós fomos criados. Claro que isso não vai ser nessa encarnação, muito provavelmente nem na próxima, ainda vai demorar muitas e muitas, né? Nós vemos aí, né, espíritos de elevado grau, aí como João, como Chico Xavier e etc., né, dizendo, né, que eles que a gente já reconhece assim claramente, como estão muitos degraus acima de nós, eles reconhecendo que eles ainda estão muito longe, imagine nós. Mas o que nós não podemos é parar no meio do caminho. Então, nós podemos, né, usar do buscai e achareis, né, e não aquele buscai e achareis que aquele cristianismo equivocado colocou muitas vezes nas nossas cabeças, que é pedir por coisas materiais, né? Pedir para que eu consiga comprar um carro, que eu consiga dinheiro para fazer uma festa. Esse tipo de pedido, eu acho que Deus até, ele não vai castigar quem fez, né? Porque ele sabe do tamanho da nossa ignorância, mas eu acho que é o tipo de coisa que passa despercebido, né? É igual um filho, né, que sabendo das condições difíceis do pai, fala, pai, me dá um carro. O pai não vai brigar com a criança por causa disso, né? Vai dizer, tá bom, papai vai dar um carro quando puder, alguma coisa assim, né? Então, acho que Deus também, como é nosso pai, e é muito mais compreensivo e amoroso do que todos os pais, ele também deve pensar, né, tadinho, ele não sabe nem o que ele tem que pedir, né? Mas quando a gente pede, né, coisas para a nossa iluminação espiritual, né, e tem aquilo, né, você está pedindo em nome de Cristo ou está pedindo em nome dos seus desejos materiais, né? Aquilo que você está pedindo em nome do Cristo, ou seja, aquilo que para a sua elevação moral, e a única coisa que a gente leva daqui é a elevação moral que a gente adquire, isso sim, muitas vezes é atendido, né? Então, eu acho que nós podemos pedir sempre esse tipo, com bastante humildade, né, com confiança em Deus, pedir, né, para que Deus nos ilumine, nos dê força para vencer as nossas mazelas, né, os nossos os maus pensamentos, né, os nossos vícios todos, que nos dê assistência, nos ajude, né, nos mande bons espíritos para que nos acompanhem em determinadas ações, nos aconselhe, né, nas decisões que temos que tomar. Isso eu acho que tudo é sempre atendido e nos traz um pouco de conforto. E lembrando, né, mais uma vez, dentro do assunto que nós estamos tratando aqui, que nós somos antenas, e as antenas, elas recebem aquilo para a qual estão sintonizadas, né? Quando a gente liga de um celular para o outro, a gente coloca os dois em sintonia, por isso eles conseguem se comunicar. Quando a gente liga a televisão e coloca num canal, a gente sintoniza num canal, por isso a gente consegue assistir. Estação de rádio, coloca lá na 100 ponto não sei o que, você sintonizou naquela
frequência, por isso você consegue ouvir. Então, os bons pensamentos, a vontade sincera de fazer a sua reforma íntima, de se melhorar, ela nos sintoniza com bons espíritos, com espíritos de elevada moral, que naturalmente só nos querem o bem e por isso nos transmitem boas sensações. Tem um trechinho aqui que a gente fala muito do Miramês, né? E em algum momento alguém nos perguntou quem foi Miramês. Eu fui pesquisar, e Miramês foi um espanhol na última encarnação, se não me engano, padre ou frade, né? Que contribuiu bastante para a melhoria da moral, né, das pessoas. E aqui a gente usa bastante nessa contribuição que ele deu, fazendo esses comentários de todas as questões do Livro dos Espíritos. E lembrando que não pode ser confundido com... Tem um outro espírito com nome um pouco parecido, mas não é Miramês, que algumas vezes já foi questionado aí pela Federação Espírita, se ele realmente seguia, né, os preceitos do Espiritismo e tudo, mas não é Miramês, é outro. A Miramês nunca foi questionado. Muito bem. Aí tem um trechinho aqui que Miramês fala assim, né? Ele está falando das lembranças, né, das boas lembranças que a gente pode trazer, inclusive dos sonhos que tivemos, se estivermos sintonizados com o bem no nosso descanso do corpo, vamos fazer a nossa viagem astral com espíritos bons. E ele coloca assim, né? Convém notar que os grandes santos e místicos falam dessa satisfação interna, que eles chamam de Cristo interno, ao qual o apóstolo Paulo assim citou: o Cristo em mim é motivo de glória. Ele surge da pureza de sentimentos, da transformação do homem velho em criatura nova, do condicionamento de todas as verdades no coração e na consciência. Leitor amigo, se estás lendo com atenção e queres participar das alegrias de que falamos, do prazer inconfundível que nos trazem ao espírito, então não perca tempo e faze alguém feliz, mesmo que seja por minutos. Se queres alegria, faze alguém alegre. Se desejas paz, não percas a oportunidade de incentivar a paz nos outros, porque receberás da vida os frutos das sementes que plantas nos corações dos outros. E é aquilo que o Espiritismo sempre nos ensina, né? Que nós devemos sempre esperar a colheita segundo aquilo que plantamos, né? Então vamos vigiar um pouquinho aquilo que plantamos para poder depois sentir a colheita com alegria. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.